Que, genianos, a gente tá aqui no Globo pra fazer a cobertura do segundo dia de provas de Enem pra você. Isso, a gente vai bater um papinho com os professores. Hoje teve prova de biologia, física, química e matemática. Fico nervosa. O que será que eles acharam da prova? Vamos lá descobrir? Vamos. Que, genianos, hoje foi dia de prova de matemática. Aquela prova que deixa todo mundo nervoso. E a gente tá aqui com o Sandro Davidson, que vai comentar um pouquinho da prova pra vocês. Sandro, tudo bom? Tudo bem, muito bem. Você pode contar um pouquinho sobre a prova, o que você achou? Foi difícil, foi fácil? Posso sim. Assim, a prova ela manteve mais ou menos o mesmo padrão de cobrança, de regularidade de assuntos. Foi uma prova muito bem feita, mas em alguns pontos a gente sentiu que a prova estava um pouco mais difícil em relação ao ano passado, em alguns temas bastante específicos. Você acha que tiveram temas que apareceram mais do que apareceram anteriormente? Uma diferença de prova mesmo dos anos anteriores para agora? Não, na verdade não foi bem os temas. Os temas foram quase que bem distribuídos como os dos últimos anos. Mas a profundidade de conteúdo em alguns temas é que fez o diferencial na prova. Contas muito grandes, detalhes muito importantes nos assuntos. Então acho que a galera sentiu um pouco mais de trabalho na hora de fazer essa prova esse ano. Tem alguma questão que você achou particularmente muito difícil, assim? Algumas eu lembro que foram um pouco difíceis. Por exemplo, eu lembro de uma que ele dava uma relação entre V e P, que o gabarito era um ramo de hipérbole, que é um assunto que a gente não explora muito em matemática, mas os alunos têm um pouquinho disso na física, quando ele estuda isotermas. Outro ponto que foi muito crucial nessa prova foi a análise combinatória. A gente teve alguns problemas de análise combinatória, teve uma grande incidência disso na prova, de combinatória e probabilidade, mas alguns problemas eles usavam assuntos muito difíceis, que os alunos não têm muito costume em usar, que é soluções inteiras para uma equação de números inteiros, e isso acho que acabou deixando a galera em combinatória um pouco mais sem saber muito o que fazer, de verdade. Tá bom, Sandro, obrigada. Gente, beijinho. Genianos, agora a gente vai conversar com o professor Drummond de Biologia. E aí, Drummond, tudo certinho? Tudo bem, querido. O que você achou da prova esse ano? Olha, eu acho que nós tivemos uma prova um pouco mais simples, menos rebuscada em termos de conteúdo do que a do ano passado. Mas, em contrapartida, uma prova onde o aluno precisava ter, assim, uma noção de interpretação das questões. Quer dizer, ele tinha que ter uma visão ampla da matéria e uma interpretação adequada das questões. Agora, conteúdo, ela foi mais tranquila. Com certeza foi. E tem alguma questão que você gostaria de comentar, fazer uma observação mais diferente, de repente? Existiam, talvez, umas 2 ou 3 questões que mereciam um comentário. Uma questão que ficou meio complicada, uma questão de química misturada com biologia sobre raios solares e oxidação de óleos, que a gente ficou numa dúvida muito grande, mas o aluno com certeza teria dúvida também. Provavelmente ia ser muito difícil dele responder. Mas acabamos chegando à conclusão de que a questão mencionava um início de manhã e que algo que vinha com a manhã dificultaria o processo de obtenção de óleos. Isso ficou claro que provavelmente pela volatização. Então, essa era uma questão bem difícil, mas isso só ficou claro depois que nós pensamos bem a respeito da questão. E uma questão de membrana também, que se o aluno tivesse uma percepção visual do que estava sendo mostrado, era uma associação de anticorpos com proteínas de membrana de 2 indivíduos de espécies diferentes, rato e homem, e o que acontecia? A própria questão mostrava uma sequência de imagens onde chegava-se à conclusão nítida de que realmente o mecanismo de deslocamento das proteínas na membrana é que geraria o processo de miscigenação das proteínas com os anticorpos. Provavelmente, talvez as 2 questões mais complicadas da prova, as restantes, com uma boa lida e com uma tranquilidade adequada, ele mataria, com certeza. A prova de biologia não foi difícil e a do ano passado eu acho que foi bem mais difícil que a desse ano. Quem se preparou com QG tirou de letra, então? Quem se preparou conosco não tenha dúvida. Isso aí já matou, já está na faculdade. Eu tenho convicção disso, né? Valeu, Drummond, obrigado. Que genianos, a gente vai conversar agora com o professor Roberto Mazei de Química. E aí, Mazei, tudo bom? Tudo bem. O que você achou da prova de modo geral esse ano? Olha, Felipe, eu achei a prova mais conteudista, achei uma prova muito cansativa para variar. Uma boa coisa que eu achei foi que eu não vi os textos tão complexos como os anteriores, aqueles textos longos que levavam o aluno a viajar e esquecer o que leu. Não achei isso. Por outro lado, eu achei que eles fizeram uma pegada um pouquinho diferente no sentido de conteudizar mais as coisas. Por exemplo, assunto eletroquímica, né? A gente apostava as fichas, eu até bati um papo com os alunos sobre isso, que eu apostava muito a ficha em eletroquímica e radioatividade. Os dois caíram
conseguiram, o QG trabalhou isso muito bem, mas eles pegaram uma questão que eles fizeram uma ligação em série de pilhas, né? E ali o aluno poderia muito bem tomar um drible, porque ficava entre a letra A e a letra D, e aí a letra A não poderia, porque não geraria elétron lá para a fonte da luz. Então, foi uma questão que teve uma certa complexidade. A outra questão que eu achei bacana que eles fizeram foi uma questão de estequiometria, voltada para o ácido acetil salicílico e o ácido salicílico. Resolveu uma questão parecidona com essa no QG, né? Ele colocou o rendimento, tá na nossa aula do completo de estequiometria. Ele, em geral, procurou fazer questões, se voltou menos para o meio ambiente, normalmente ele volta muito para o meio ambiente, né? Para água, tratamento de água, poluição atmosférica, sequestro de CO2, não foi nem tão complicado assim nesse sentido. Mas teve uma questão de raiz, né, de eletrólise, teve uma questão de termoquímica com a lei de Hess, aquela que a gente trabalhou também numa aula, que inverte uma reação, multiplica por um número, multiplica por outro para cortar. Aquela questão ali, acho que dá muito trabalho para o aluno. Eu acho que o aluno de hoje, depois dessa prova, deve estar muito cansado, merece descansar muito e se sentir um herói independente do resultado, sabe? Comentou tudo já, né? Foi ótimo. Obrigado, Mazei. Obrigado, nada. Galera, ó, um beijo, a gente tá junto. Se você tá cansado, tá preocupado, agora é hora de relaxar e vamos pensar positivo. Vocês prepararam muito, eu acompanhei o tempo todo as dúvidas de vocês, tentei cobrir na medida possível que a gente tava contigo. E, cara, você foi um herói, porque eu vou te falar, eu tô aqui exausto, né, Felipe? A gente tá exausto, só de fazer a cobertura, só de fazer as questões da química, eu tô cansado. Imagino vocês. Confiar no processo, né? Confiar no processo, tá bom? Um beijo em todos e fiquem bem. Valeu, galera. Quedinianos, a gente vai conversar agora com o professor Pedro Abaladas de Física. E aí, Pedro, tudo certo? Certinho, né? Um domingo aí cansativo dessa prova, mas a gente estava preparado para isso. Nossa batalha finalmente chegou no ponto máximo, então a gente certamente tirou de letra. O que você achou da prova de física, assim, de uma forma geral? Olha, eu vou ser bem sincero, como vocês sabem que eu sempre sou. Eu achei a prova consideravelmente mais difícil do que a gente via vendo aí nos anos anteriores, né? Com questões que abordavam bastante conceito e que não eram questões apenas interpretativas. Eu sempre falo, os quegenianos sabem disso, que a prova da ENEM é uma prova extremamente interpretativa e que muitas vezes você não precisa saber totalmente a física, não precisa ter a física totalmente dominada. Basta que você tenha uma noção da linguagem matemática, da linguagem gráfica, para que a partir dali você chegue na resposta. É aquele famoso, a resposta já está no texto. Esse ano não. Esse ano você tinha muita interpretação de novo, porém interpretação aliada de um conteúdo forte. O que a gente, né, já tende a pensar, isso é muito ruim, tinha que saber muito, a prova tá difícil, mas estava difícil para todo mundo. Os quegenianos que estão sempre bem preparados com relação ao conteúdo, certamente vão um pouquinho melhor nesse aspecto, que vão saber interpretar, que é o que a gente já estava acostumado, e também vão saber aliar a interpretação ao conhecimento da física. Então, em geral, uma prova mais difícil, com mais conteúdo, questões que tinham que fazer bastante conta, né, mas nada assim de totalmente, né, absurdo, que nem ouvi algumas pessoas falarem. Tem alguma questão que foi mais diferente, que se destacou de alguma forma que você queira comentar? Tiveram questões diferentes, sim, né? Teve questãozinha que envolvia eletricidade, né? Que envolvia circuito, que não é tão diferente, mas que você tinha que fazer mais contas do que o normal. Só que eu queria comentar sobre uma questão que envolveu duas habilidades ao mesmo tempo. A habilidade da ondulatória, que a gente bateu bastante nessa tecla o ano inteiro, mais uma vez que a Geniano tirou de letra, e que envolvia também a habilidade de análise gráfica, que são duas coisas que sempre aparecem, né? Que é legal quando você vê duas habilidades misturadas. A questão falava qual lâmpada é mais eficiente, qual lâmpada o arquiteto deve usar naquele caso. E aí você tinha que unir a parte do espectro eletromagnético, que é você saber que, se você tem uma lâmpada, você quer ver as coisas, então tem que ser na faixa do visível, sendo que ele botava ali ultravioleta e infravermelho. Aí o quegeniano certamente lembrou ali na hora que ultravioleta e infravermelho não servem pra nada quando você quer ver as coisas, né? Então você tinha que buscar o cara na faixa do visível e você tinha que buscar então a maior energia naquela parte e maior sensibilidade dos olhos naquela parte. Então você uniu o conhecimento de ondas, espectro eletromagnético, para ser mais preciso, com a sua análise gráfica, que também é um assunto batido que a gente comentou aí o ano inteiro. Questãozinha bem legal do aluno poder fazer rapidinho, sem grandes dificuldades. Como você comentou, quem fez QG aí tirou de letra, foi tranquilo. Fez a prova em meia hora, teve que ficar lá gastando tempo, olhando pro teto, fazendo nada, só poder sair com a prova. Quegeniano tirou de letra a prova inteira, certamente. É isso, Pedro, obrigado. Quegenianos, terminou a cobertura do segundo dia de prova. Terminou o Enem 2017, na verdade. É verdade. Acabou, começa um novo ciclo pra você, que vai deixar de ser vestibulando e ser universitário. Sim! A gente tá muito empolgado por vocês, a gente sabe que todos os quegenianos arrasaram. A gente trabalha pra isso, pra ver o sucesso de vocês, caras.
E a gente espera muito que vocês tenham gostado dessa cobertura nossa aqui. Foi bem legal, acho que a prova não foi fácil. Não foi. Mas vocês se deram bem, com certeza. Divulga aí pros amigos, compartilha essa coisa boa que é o que do Enem com todo Se mundo você que conhece você alguém gosta. que vai fazer Enem ano que vem, ó, tamo aqui, curte nosso canal. Dá like, se inscreve. É isso aí, gente. Então, boa prova. Desejamos muito sucesso pra vocês. Muito sucesso, todo sucesso do mundo. E até mais ver. Até mais ver. Beijo. Beijo.